Uma noite, prestes a sair do trabalho, Kurata encontra seus funcionários reclamando de um projeto específico que não tiveram tempo de concluir. Pelos cálculos humanos típicos, o projeto levaria muitas horas para um programador médio fazer quando já haviam terminado o dia. Kurata mantém seu sorriso característico e incentiva sua equipe a deixar as coisas em suas mãos. Naquele instante, Kurata volta à sua mesa e codifica o projeto inteiro. Ele consegue terminar o trabalho a tempo e salvar o tempo de lazer de seus colegas. Seus colegas ficam extremamente gratos por sua ajuda. No caminho de volta para casa, Kurata para em sua loja de conveniência local para comprar novas figuras de ação e animes. Infelizmente, em sua jornada para casa, ele sofre um acidente de trânsito que tira sua vida. Não demora muito para as pessoas se reunirem e lamentarem a partida do maior programador. Alguns meses após sua morte, Kurata renasce em outro mundo como Ernest Echelier, onde magia e coisas sobrenaturais, como demônios, existem. Agora, Ernest é um jovem brilhante com qualidades e conhecimentos semelhantes aos de Kurata. Certa noite, no caminho de volta para seu reino, Ernest, sua mãe Celestina e seu avô são atacados por um grupo de mosquitos gigantes venenosos. Enquanto discutia com a mãe, o avô de Ernest sai da carruagem para ver o que está acontecendo. Ele encontra os insetos se alimentando de seus cavalos e os ataca. Os insetos tentam escapar, mas o avô de Ernest os alcança e os corta. A mãe de Ernest, Celestina, também deixa Ernest na carruagem. Quando não estão olhando, um inseto gigante levanta a pesada carruagem com Ernest ainda dentro. O avô e Celestina ficam impotentes enquanto oram pela segurança de seus filhos. Quando estavam prestes a perder a esperança, um cavaleiro silhueta chega ao local e elimina um inseto, salvando Ernest no processo. Ernest olha para o robô que veio ajudá-lo e fica chocado com a semelhança com os de seu mundo anterior. O Cavaleiro Silhueta, um robô pilotado por um homem com tamanho e força, que se igualam aos do inseto, luta de forma justa com o robô e o derruba com alguns movimentos táticos. Tudo o que Ernest pôde fazer na hora foi observar o incrível robô derrubar o inseto bem diante de seus olhos, momentos após a queda. O piloto do robô, Mattis, desce do cockpit para cumprimentar. Ernest corre para a máquina gigante e a abraça. Mattis explica seu trabalho a ele. Mattis e alguns outros cavaleiros selecionados dos Night Runners são conhecidos por assumir missões árduas como essa para salvar o reino de Fila. É o ano 01-1968 e Ernest fez da sua missão de vida se tornar um cavaleiro silhueta de uma forma ou de outra. Nascido com intelecto superior, Ernest se dedicou a estudar e aprimorar suas habilidades mágicas na cidade Academia de Liala, perto da capital de Kenan. Por 3 anos, Ernest estudou todos os fundamentos da magia e do mana, do início ao fim. Durante seu tempo livre, ele observava os Cavaleiros Silhueta e aprendia sua codificação. 3 anos se passam, e Ernest fica velho o suficiente para possuir uma varinha e lançar feitiços. Certa noite, Ernest, ou Ernie, salva uma jovem de cair de um telhado. A garota, chamada Ad, fica tão impressionada com o quão fofo e adorável seu salvador Ernie é. Seu amigo Art, também conhecido como Art, aparece para vê-la e agradecer a Ernie por salvá-lo. Depois de ver o que Annie podia fazer, ambos os amigos pedem a Annie para ensiná-los os truques da magia. Annie inicialmente se recusa, mas depois concorda em ajudá-los após muita persuasão. Mais tarde, Annie e sua equipe se juntam à Academia Night Runner para aprender os segredos de ser um cavaleiro silhueta. Em sua primeira aula, Ernie fica arrogante e pede ao professor para deixá-lo frequentar as aulas do ensino médio. O professor, claro, se recusa a permitir tal coisa. Segundo ele, Ernie não tinha um amplo entendimento dos fundamentos e também não tinha a altura necessária para ser um cavaleiro silhueta. Depois da aula naquele dia, enquanto saía com seus amigos, Ernie tem a brilhante ideia de aprender todos os fundamentos o mais rápido possível para se tornar um cavaleiro silhueta rapidamente. Enquanto discute seus planos com sua equipe, 3 valentões passam com o martelo de um garotinho. O garoto os persegue, mas é muito lento para alcançá-los. Annie para e pergunta por que ele precisa tanto do martelo. O garoto diz que usa o martelo para fazer peças de metal para o corpo do robô. Annie aprecia seu trabalho e usa sua magia para recuperar o martelo. Para retribuir o favor, o garoto do martelo leva Ernie e seus amigos à oficina de seu pai para um passeio pelo local. Lá, Ernie tem a ideia de modificar sua varinha mágica para se parecer com uma arma. Naturalmente, Ed e Art protestam, mas Ernie já está decidido a modificar sua varinha. Ele pergunta ao garoto do martelo sobre isso e ele concorda em ajudá-lo. Alguns dias depois, os professores da turma de Ernie organizam uma pequena demonstração onde os alunos vêm e experimentam os feitiços que aprenderam até agora. No local do teste, Ernie implora ao professor para deixá-lo frequentar a aula do ensino médio. Cansado de sua tagarelice, o professor promete aprová-lo com a condição de que ele faça um feitiço mágico de alto nível para destruir os alvos. Ernie sorri, tira sua varinha modificada em forma de arma e quebra todos os 5 alvos. Todos ficam chocados com a incrível demonstração de habilidade. Eventualmente, Ernie é promovido ao ensino médio e começa a frequentar as aulas com eles. 3 anos depois, Ernie completa 12 anos. Em um dia fatídico, ele se esgueira até um grande edifício para verificar um novo lote de Cavaleiros Silhueta produzidos lá.
Anne reclama com seu amigo sobre o quão antigos são os designs dos cavaleiros. Nesse momento, os amigos de Anne aparecem e o chamam para se juntar a eles. Naquele ponto, os Night Runners entram em alguns cavaleiros silhueta e escoltam os alunos para uma floresta perigosa para sua excursão. Ao cair da noite, Anne e seus amigos jantam bem em seu acampamento. A irmã mais velha de Ad aparece para ver sua irmãzinha. Quando ela descobre que Anne é amigo de sua irmã, ela o elogia e agradece por ser um amigo tão bom para ela. Mais tarde, ela deixa as crianças continuarem a discussão. Após algumas conversas, Anne sai sorrateiramente do acampamento para verificar os cavaleiros silhueta. Um dos Night Runners mais experientes, Edgar, caminha até Anne e explica algumas coisas sobre o cavaleiro silhueta à sua frente. Pouco depois, ele permite que Anne dê uma olhada na máquina. Anne faz isso alegremente e ganha experiência prática com o robô. Momentos depois, algumas feras demoníacas se aproximam do acampamento. Felizmente, os batedores os detectam rapidamente, então eles têm tempo suficiente para entrar em seus cavaleiros e preparar os alunos para a evacuação. Depois de colocar todos os alunos na carruagem, Edgar, Dietrich e alguns outros cavaleiros selecionados levam a luta para as feras. Ad e Art ajudam sua irmã mais velha a derrubar algumas feras. Não muito longe, um gigante chega e ameaça a capital. Um dos Night Runners do reino identifica o gigante e transmite informação aos seus superiores. No entanto, os superiores, que parecem ter algo sinistro planejado, o instaram a correr para a capital para informar os outros. Depois que ele se foi, os superiores se preparam para lutar contra o gigante. Todos eles se equipam em seus cavaleiros silhueta e atiram no gigante. O gigante, cujo corpo inteiro é feito de uma armadura muito dura, bloqueia seus ataques e corre em direção à cidade. Não demora muito para que ele passe pelos Night Runners e abra um buraco na muralha da cidade. Enquanto isso, os alunos param por um tempo para avaliar os danos causados ao seu acampamento e possivelmente ajudar qualquer pessoa ferida. Eles identificam algumas pessoas feridas e as levam para a segurança com macas. A irmã mais velha de Ad abraça Ernie por ajudá-la a eliminar as feras demoníacas. Ernie, por outro lado, continua se perguntando sobre o elefante na sala. Ele pensa que a horda é simplesmente grande demais para eles atacarem em uma única direção. Esse não é o padrão usual deles. Ele suspeita que eles possam estar fugindo de algo ou alguém. Ele só não sabe o que ainda. Nesse momento, alguém chega à capital e informa os generais sobre o gigante. Enquanto tentam formular um plano para eliminar o gigante, um deles menciona os alunos na Floresta do Relógio fazendo um teste. Isso deixa os generais em alerta, pois eles se apressam para proteger os alunos. Em questão de minutos, o gigante encontra o esconderijo dos alunos e ataca. Edgar e os outros Night Runners se equipam e dão tempo aos alunos para escapar. Enquanto os outros correm por suas vidas, Anne fica para trás para aprender algumas coisas sobre o inimigo. Dietrich, que é um dos Night Runners e seu amigo, avança e corre para a boca do gigante. Apesar de ter sido avisado por seu líder Edgar, infelizmente para eles, o gigante destrói o amigo de Dietrich. Vendo isso, Dietrich foge. Ele corre para a vegetação densa, chorando por sua vida. Ernie o avista e o persegue, então encontra o cavaleiro silhueta de Dietrich caído e inoperante, com Dietrich chorando dentro dele. Sem pensar, Ernie abre a escotilha e sequestra o cavaleiro silhueta do covarde. Então ele se senta no cockpit e tenta pilotá-lo, mas era muito baixo para alcançar os controles. Isso irrita um pouco Ernie, então ele decide tentar algo. Ele usa sua mana para controlar o cavaleiro silhueta e trazê-lo de volta à vida. Surpreendentemente, isso funciona, e logo o cavaleiro silhueta está de volta em pé. Ernie aumenta o poder que chega ao cavaleiro e corre em direção ao gigante em velocidades incríveis. De volta ao campo de batalha, Edgar e sua equipe sofrem fogo muito pesado do gigante, pois ele não está recuando tão cedo. Para a sorte deles, o robô de Dietrich aparece e se junta à luta. O gigante se defende, mas Ernie continua atacando e testando os vários padrões de ataque que o cavaleiro silhueta tem a oferecer. Após uma breve prática, Ernie descobre como funciona. Aparentemente, o monstro estava usando um aprimoramento mágico para sustentar sua enorme estrutura. Agora, tudo o que ele precisa fazer é atingir o gigante onde mais dói e, com sorte, derrubá-lo. Ele tenta mirar nos olhos, mas o gigante os fecha antes que Ernie possa chegar lá. Logo, os outros cavaleiros se juntam a eles no campo de batalha com seus infames bunkers de cluster. Eles usam os bunkers de cluster para abrir um buraco em todos os 4 membros do gigante, mas, ainda assim, ele se recusa a cair. O gigante retribui os ataques e até destrói alguns dos robôs no processo. Ernie fica irritado e avança contra o gigante com intenção assassina. No caminho, seu guardião silhueta começa a falhar devido à fadiga. Ernie pausa um pouco e pede a Dietrich para assumir o controle enquanto ele tenta outra coisa. Desta vez, ele sai do cavaleiro e usa o ataque mágico de bala de ar para criar estrondos sônicos que param o gigante em seu caminho. Quando o gigante se aproxima o suficiente, Ernie dá a Dietrich o sinal para pular para trás e liberar os campos elétricos do cavaleiro. Dietrich segue a liderança de Ernie e choca o gigante até a aniquilação. Como seus olhos estavam abertos, a eletricidade atingiu seu cérebro e o curto-circuitou.
O gigante morre pouco depois, e Edgar se aproxima do Cavaleiro Silhueta de Dietrich pensando que Dietrich está morto. Edgar e sua equipe prestam suas homenagens. No entanto, eles levam o susto de suas vidas quando Ernie chega com Dietrich. Ernie cumprimenta e volta para seus outros amigos, que estão mais do que felizes em tê-lo de volta. Logo, a notícia da bravura de Ernie chega ao rei. Isso o impressiona tanto que ele solicita uma reunião com o garoto de 12 anos que derrubou uma fera demoníaca de nível de divisão como um gigante. Mais tarde no mesmo dia, Ernie e seu avô se encontram com Sua Alteza Real. O rei expressa sua felicidade por abrigar um prodígio da vida real. Primeiramente, ele agradece a Ernie por sua contribuição para derrubar a fera de classe de divisão. Então, para recompensá-lo por seu trabalho árduo, o rei pede que ele nomeie qualquer coisa que deseje ter para que ele o faça por ele. Ernie pensa um pouco sobre isso e diz ao rei que quer saber como fazer um reator de éter, que é o coração de todo o Cavaleiro Silhueta e também um segredo comercial do reino de Fenville. Naturalmente, os subordinados do rei protestam contra isso, mas novamente o rei pergunta a Ernie o que ele deseja fazer com um conhecimento tão importante. Ernie impressiona ainda mais o rei quando diz a toda a corte que deseja modificar os Cavaleiros Silhueta e torná-los melhores. O rei decide dar uma chance a Ernie. Ele concorda com o desejo de Ernie e lhe concede acesso ao conhecimento secreto, com a condição de que Ernie recrie o corpo de qualquer Cavaleiro Silhueta, o que é moleza para Ernie. Ele agradece ao rei pela oportunidade e parte. No dia seguinte, o pai de Adi, também conhecido como o Marquês de Salat, convoca suas filhas de volta à sua casa para vê-las. Lá, ele indiretamente pede que sejam espiãs para ele e relatem o progresso de Ernie a ele. Primeiro, Ari e sua irmã mais velha não têm objeções a isso, pois não sentem nada sinistro acontecendo. Naquele instante, Ernie e David, o engenheiro mecânico-chefe, avaliam os destroços do Cavaleiro Silhueta de Dietrich. Enquanto ele reclama da péssima condição em que o cavaleiro se encontra, Ernie para admirar a beleza dos destroços. O garoto do martelo de antes corre rapidamente para levá-lo embora para que não incomode David. No entanto, David, que parece ter se interessado pelo que Ernie tem a dizer, o chama de volta para ouvir tudo o que ele tem a dizer. David passa a próxima hora ou mais ouvindo as ideias absurdas que Ernie tinha em sua cabeça. De acordo com a teoria de Ernie, ele pode ajudar David a criar um cavaleiro que superaria os outros cavaleiros existentes. David decide testá-lo. Logo, Ernie apresenta David toda a oficina à fibra de cristal. Depois de explicar tudo o que há para saber sobre a fibra, Ernie a demonstra a eles. David fica impressionado com isso, então ele permite que Ernie trabalhe com eles. Logo, Edgar e Helvi aparecem para verificar seus cavaleiros. Eles encontram Ernie lá conversando e explicando suas ideias loucamente interessantes para o grupo. Depois de superar a fibra de cristal, Ernie passa para o próximo nível e propõe a ideia de fazer mais 2 braços em cada cavaleiro silhueta. David e os outros reclamam que é demais para o piloto, mas Ernie explica a simplicidade dos braços. Os braços não serão um estresse para o piloto se tudo o que fizerem for segurar a varinha e disparar feixes mágicos dela. David fica irritado a princípio, mas novamente ele está super interessado neste estranho garoto novo. Depois do trabalho naquele dia, Ed e Archie se encontram com Ernie e imploram para que ele os leve junto na próxima vez que estiver em uma missão importante. Naturalmente, Ernie concorda com isso. No dia seguinte, Ernie pede permissão ao diretor para lhe dar um pouco mais de tempo e mão de obra para completar seu cavaleiro silhueta. O diretor concede ambos, e Ernie volta ao trabalho. Dessa vez ele transmite todas as suas ideias ao grupo e começa a trabalhar na mecânica. Ernie e seus funcionários trabalham durante todo o dia e criam protótipos para caber até mesmo no menor Night Runner existente. Mais tarde naquele dia, Edgar, Dietrich e alguns outros testam os protótipos e até brincam de pega-pega com eles. Quando terminam os modelos principais, David e Ernie pedem a Helvi para testá-los. Helvi se move um pouco com o robô e então se dedica a relatar as desvantagens e melhorias aos engenheiros. Ernie a incentiva a voltar ao cavaleiro e testar o novo sistema de mira que instalaram lá. Embora a precisão ainda precise de muito trabalho, o sistema de mira funciona perfeitamente. Dietrich, que parece ter superado seu medo, está mais feliz do que nunca por finalmente ver algumas melhorias nos Cavaleiros Silhueta. Para testar ainda mais os novos cavaleiros, David e Ernie organizam um simples combate entre Edgar, que está no Cavaleiro Antigo, contra Helvi, que está no novo e aprimorado Cavaleiro Silhueta. A luta de sparring começa com ambos os lados trocando socos e feixes de laser. Depois de levar vários golpes, Edgar avança contra Helvi e a imobiliza. Helvi usa um movimento de artes marciais para derrubar Edgar. Assim que ela está prestes a abrir o robô, ela fica sem mana e perde a luta inteira. Naquela noite, todos bebem para celebrar o sucesso do projeto até agora. Enquanto todos pensam que chegaram ao fim do projeto, Ernie lhes diz que está apenas começando. Durante a celebração, uma pessoa suspeita sai da sala e relata suas descobertas a uma mulher estranha, bebendo em uma sala separada com vários homens. Fica claro que nem todos estão satisfeitos com o sucesso de Ernie. No dia seguinte, Ernie e seus colegas engenheiros voltam à prancheta para resolver seu problema mais urgente. Eles descobrem que seu novo Cavaleiro Silhueta drena muito mana muito rapidamente. Para resolver isso, eles decidem modificar o design para liberar quantidades menores de mana por vez. Enquanto isso, Ernie e seus amigos testam os protótipos menores, do tamanho de um homem, que construíram separadamente. Eles experimentam o recurso de corrente, os recursos de flecha e vários outros recursos especiais que Ernie adicionou ao protótipo. Eles então retornam ao edifício principal para examinar o novo design do Cavaleiro Silhueta.
Ernie e sua equipe se sentem um tanto desapontados com o tamanho do Night Runner, pois algumas questões ainda precisam ser corrigidas. Ernie volta à aula e reconsidera seu design para os outros cavaleiros, enquanto tenta determinar a melhor forma de modificar o seu próprio. Eventualmente, ele considera o Cavaleiro Telessa completo, embora precise adotar uma abordagem mais séria com os outros. Depois da escola, ele vai ao engenheiro com seu avô. Lá, eles discutem preocupações adicionais, como a reação do laboratório ao saber que um garoto com vasto conhecimento criou um novo e aprimorado design. Perto dali, Ed e Archie consideram contar ao pai sobre o progresso de Annie com os cavaleiros. Eles decidem informá-lo antes que o laboratório reivindique o crédito por todo o trabalho de Annie. Naquela noite, o Marquês Deckard envia uma mensagem ao avô de Annie, solicitando um encontro com os alunos que criaram o novo lote de Cavaleiro Silhueta. Ao receber a mensagem, o avô de Annie permite que os Cavaleiros de Deckard reúnam todos os alunos envolvidos na criação dos Cavaleiros Silhueta. Quando os guardas terminam de falar, David, Ernie e todos os outros envolvidos na criação dos Cavaleiros Silhueta iniciam sua marcha em direção à fortaleza de Deckard. Sem que soubessem, um de seus oponentes sinistros já havia montado uma armadilha ao longo de seu caminho. O inimigo traça uma linha roxa para invocar um verme treme-terra à superfície sempre que detecta uma pressão de peso significativa no solo. Como os Cavaleiros Silhueta são pesados o suficiente, isso deve funcionar perfeitamente contra eles. Logo depois, os cavaleiros encontram o maior verme treme-terra que já viram. Ernie permanece calmo e até desmonta de seu cavaleiro para estudar os padrões de movimento do verme treme-terra. Depois de reunir suas observações, ele deixa o verme para Edgar e os Night Runners mais experientes lidarem. Edgar e sua equipe formam uma formação de ligação quádrupla e a usam para destruir o verme treme-terra com alguns movimentos estratégicos. De volta à capital, quando os conspiradores malignos ouvem sobre a derrota devastadora do verme treme-terra, eles não se desesperam. Em vez disso, ficam satisfeitos que os Cavaleiros Silhueta sejam fortes o suficiente para resistir aos seus ataques. Enquanto isso, Ed fica chateada porque sente falta de Annie. Pouco depois, o portador do martelo anuncia a chegada de Edgar e dos outros. Art e Ed correm para fora para ver Ernie em sua cauda de Cavaleiro Silhueta, mas descobrem que Annie permaneceu com o Marquês para completar algumas tarefas. Durante esse tempo, o Marquês Deckard se preocupa com o sucesso de Ernest. Ele sente que algo não está certo nessas conquistas, sabendo que deve haver olhos invejosos o observando. Há algo que ele não entende e quer descobrir por si mesmo. Enquanto isso, Stefania, a irmã mais velha de Adi, chega ao escritório do pai para uma conversa séria. Após esvaziar a sala, ela o confronta, exigindo saber por que ele informou o Marquês Deckard sobre o projeto de Annie com tanta antecedência. Antes que Stefania receba uma resposta, a cena muda. Nesta nova cena, o Marquês Deckard chama Ernie para que ele explique os componentes mecânicos e elétricos completos da cauda de seu Cavaleiro Silhueta. Ernie o faz com prazer, embora mencione que o reator de éter está muito desatualizado para suportar alguns de seus designs mais avançados. Após ouvir tudo o que o jovem rapaz diz, Deckard informa diretamente a Annie que ele irá levar o crédito por todo o trabalho de Annie e pergunta se Annie está confortável com esse arranjo. Para a surpresa de Deckard, Annie não tem objeções. Isso irrita Deckard, que não consegue entender por que Ernie não desejaria reconhecimento. Quando Ernie tenta explicar, ele o interrompe para enfatizar a grande importância de seu trabalho. Ele sente que Annie está subestimando 300 anos de progresso, já que o novo design de Annie supera todos os modelos anteriores. Ernie o interrompe para dizer que ainda há muito mais por vir. Neste ponto, Deckard se acalma e aceita a mudança. O Marquês Deckard senta-se e recorda seus dias de juventude, percebendo que ele já foi como Ernie, jovem, cheio de vida e muito inovador. Ele pergunta a Annie o que o motiva a fazer tudo isso. Annie simplesmente responde que é seu hobby, nada mais, nada menos. Deckard se acalma completamente e decide deixar o garoto de 12 anos em paz. Enquanto isso, o pai de Ed organiza uma reunião com seus filhos para discutir por que ele arranjou o encontro de Ernie com o Marquês, e felizmente não há intenções sinistras por trás disso. Enquanto Deckard desfruta de seu café da manhã, Annie tira seu diário e demonstra toda a extensão de seu conhecimento sobre o Cavaleiro Silhueta. O Marquês fica impressionado e permite que Annie permaneça em sua residência por mais alguns dias. A essa altura, Ed está tendo ataques de raiva porque sente falta de Ernie. Enquanto todos na oficina tentam acalmá-la, Ed sugere invadir a fortaleza do Marquês para trazer Ernie de volta. No entanto, eles desaconselham esse plano arriscado e David propõe uma solução pacífica para resgatar Ernie do Marquês. Bestas demoníacas atacam a Vila Derry, que faz parte do reino de Philly. A vila envia um sinal de socorro à capital, e eles despacham Cavaleiro Silhueta para ajudar. A misteriosa Dama de Antes e seus seguidores emergem das sombras para criar mais caos na capital e provocar uma guerra. Com Ernie tão distante, ele não tem como saber sobre o evento crucial que está prestes a acontecer. Enquanto isso, Diet pilota seu Goodnight aprimorado, testando as novas mecânicas e as mais recentes melhorias na armadura. Quando questionado sobre sua experiência, Diet diz a David que é tão impressionante que ele se sente relutante em entregar Gu a Deckard. No entanto, ele desmonta de seu cavaleiro e continua suas tarefas diárias. Nesse instante, Adi e Art chegam em carruagens carregadas com pequenos cavaleiros protótipos pilotados por humanos, aqueles que Annie fez para os três antes de partir para Furtitawak, para a fortaleza. David verifica se eles têm permissão para transportar sozinhos uma maquinaria tão importante, o que eles de fato têm. Edgar e Dietrich partem com David, Ed e Art para escoltá-los até a fortaleza do Marquês. Após derrotar as bestas demoníacas na Vila Derry, os corredores noturnos enviam um mensageiro para informar o rei e outros na capital sobre a situação atual.
A caminho da capital, o mensageiro é atacado pela mulher misteriosa e seus seguidores. Eles matam o corredor noturno, roubam seu cavaleiro Silhueta, depois se escondem em carruagens e seguem para a fortaleza de Deckard. Ao cair da noite, a Ordem da Presa de Bronze, o grupo da mulher misteriosa, alcança a fortaleza e obtém acesso às muralhas internas. A mulher e seus seguidores se dirigem à oficina onde os modelos mais recentes de cavaleiros são fabricados. Lá eles se revelam e matam os trabalhadores antes de assumir o controle dos modelos mais recentes. A mulher misteriosa e seu grupo então começam a atacar outras áreas da fortaleza, disparando feixes de laser mágicos contra edifícios e áreas residenciais. Dentro de seu castelo, Deckard e seu braço direito consideram seu próximo curso de ação. Annie sugere que eles o permitam ir ao campo de batalha para confrontar os cavaleiros Silhueta hostis. Deckard se recusa a arriscar a vida de seu parceiro, e em vez disso, envia seus próprios homens, o Esquadrão Hammerworth, para lutar contra a mulher misteriosa e seus seguidores. O Esquadrão Hammerworth rapidamente forma sua formação de batalha para confrontar a mulher. Seu líder avança diretamente contra ela, mas Lady Carol, a mulher misteriosa, evade seus ataques e se retira da luta. Eles capturaram com sucesso o modelo mais recente do Cavaleiro Silhueta, então não precisam arriscar mais nada. Enquanto tentam deixar a fortaleza, eles encontram Edgar, Dyatt e os outros 3 que acabaram de chegar para visitar Ernie. Sem hesitação, Carol os confunde com reforços e os ataca. Ela e seu grupo começam a disparar feixes de laser contra eles, forçando Edgar e Dit a revidar enquanto David leva Ed e Art para um local seguro. Dyatt enfrenta os capangas de Carol enquanto Edgar persegue a própria Carol. Art e Ed eventualmente se juntam à batalha em seus trajes protótipos pilotados por humanos, embora cheguem quase tarde demais. Dyatt consegue dominar os capangas de Carol, mas perde o foco brevemente, permitindo que os capangas desabilitem seu mech com um MP. Enquanto isso, Art e Ed alcançam Edgar e unem forças para ajudar a capturar o ladrão que roubou o mech deles. Ernie, sentindo-se preocupado com sua inação, decide ajudar seus amigos, mas se pergunta como fazer isso sem um mech para usar. Assim que ele está prestes a perder a esperança, ele avista David chegando à fortaleza com sua carruagem. Annie corre para a carruagem e pega o último mech pilotado por humanos restante para auxiliar na missão. Ele pilota a pequena máquina e a usa para desabilitar manualmente os robôs mech inimigos. Após completar essa tarefa, ele comunica seu novo plano para recapturar o Tazeli roubado deles. Ao ouvir tudo, Ernie começa a trabalhar, enquanto Carol e outro de seus seguidores continuam fugindo em direção à fronteira com Edgar em perseguição. Art e Ed, cansados da perseguição, decidem atacar. Carol enfrenta Edgar enquanto seus capangas restantes tentam sabotar. Art impede a sabotagem, levando os capangas para uma armadilha que ele havia acidentalmente montado. O capanga cai em um lago, o que desabilita seu mech. Enquanto isso, Carol continua lutando contra Edgar, eventualmente o dominando e o imobilizando. Ela abre um grande buraco no Earl Cumber de Edgar antes de escapar com a cauda. Dyatt e os outros chegam ao local de Edgar para ajudá-lo. Eles consideram perseguir a cauda, mas são impedidos por um ataque repentino de uma horda de bestas demoníacas. Todos se viram para enfrentar as bestas demoníacas, e eles conseguem derrotar todas elas em uma única noite. Eles retornam à capital como heróis. O Marquês Deckard e seu braço direito discutem quem poderia estar por trás das presas de bronze, concluindo que outro país deve estar orquestrando esses eventos. Alguns dias depois, o rei convoca Ernie e seus companheiros ao palácio e estabelece uma nova organização chamada Ordem da Fênix de Prata. Esta ordem é encarregada de pesquisar e desenvolver várias melhorias em mechs. Ele nomeia Ernie como o chefe da nova ordem e o encoraja a se destacar na construção de mechs ainda melhores no futuro. Enquanto isso, Hilly visita Edgar no hospital, onde ele promete recuperar o cavaleiro dela, custe o que custar. Em sua jornada de volta à cidade, Ernie sonha com seus robôs. Vendo seu robô de edição limitada fugindo dele, ele acorda e encontra Ed dormindo sobre ele. Apesar de suas tentativas de acordá-la, Ed está profundamente adormecida. Ele eventualmente recorre a provocá-la para forçá-la a acordar. Enquanto isso, o design base do Telesis é enviado ao laboratório de Cavaleiro Silhueta para estudos adicionais. Os cientistas lá têm dificuldade em compreender o algoritmo por trás do material de tecido cristalino. O chefe Gaza fica irritado com sua equipe pelo progresso lento. Minutos depois, o diretor do laboratório Over aparece e provoca Gaza sobre sua própria compreensão dos designs Talesa. Gaza evita responder a quaisquer perguntas potencialmente incriminatórias. Gaza se desculpa com Over, e naquela noite promete fazer algo para restaurar a fé do rei neles. Ele vê isso como a única maneira de superar a Ordem da Fênix de Prata e voltar aos trilhos. Em uma reunião com o rei, Deckard revela suas descobertas sobre a investigação da presa de bronze. Descobriu-se que eram mercenários do Reino do Ocidente, enviados para perturbar a paz entre Fenville e as nações vizinhas. Agora que eles possuem um dos Telesis, seus planos futuros permanecem incertos. O rei mantém a esperança nos planos de Ernie e sua equipe. Neste momento, a família de Ernie fica sabendo de sua promoção, e embora surpresos, estão felizes com seu reconhecimento. No dia seguinte, Ernie chega à oficina com outra versão modificada do robô mech miniaturizado, pilotado por humanos. Este robô de serviço pode ajudar a equipe da oficina a entregar equipamentos pesados com mais eficiência. David e os outros ficam impressionados com a inovação de Ernie.
N explica a mecânica e lhes dá permissão para usar os cavaleiros em miniatura conforme necessário. Em seguida, N e sua equipe se alinham para assinar um acordo de parceria com os cavaleiros do Marquês para colaboração. Eles também recebem uma mensagem da Alteza Real. O rei arranjou uma partida de sparring amigável entre o laboratório de cavaleiros Silhueta e a Ordem da Fênix de Prata em 10 meses. Durante este período, ambos os grupos devem construir seus melhores robôs mecanizados para exibi-los ao rei e a outros oficiais do estado. Ao ouvir esta notícia, N e sua equipe ficam altamente motivados a superar seus limites. N imediatamente apresenta seus novos planos de robôs à equipe. Enquanto outros trabalham no design, N continua desenvolvendo designs ainda mais impressionantes para surpreender a todos no torneio. Vários meses de construção e testes intensivos se passam enquanto o grande evento se aproxima. Após a formatura, David recruta novos membros para se juntarem à oficina. Em sua cerimônia de indução, Edgar e os outros apresentam os novos recrutas ao seu chefe, Ernie, para a grande surpresa deles. Após o discurso de indução, Anne se encontra com sua investigadora particular contratada, que tem trabalhado para descobrir o traidor que vazou seus segredos para o inimigo. A investigação dela revela que o culpado está entre os estudantes, embora ela ainda não tenha identificado quem realmente estava por trás do incidente tolesa. Anne a agradece por seus esforços e a encoraja a continuar investigando. Ari, que estava escutando a conversa de Anne, fica com ciúmes da detetive, já que Anne parece levá-la a sério. Assim que a detetive sai, ela irrompe na sala e exige que Anne a deixe pilotar um cavaleiro Silhueta. Para sua surpresa, Anne concorda em deixá-la pilotar. Na cena seguinte, Anne testa sua mais recente invenção, mas é arremessado para a floresta durante o acidente. Seus colegas seguem a trilha e o encontram inconsciente na máquina. Quando Anne recupera a consciência, ele imediatamente começa a discutir possíveis melhorias para a máquina. Seus amigos tentam acalmá-lo, lembrando-o de como David ficará bravo com a invenção destruída. Anne e seus amigos retornam à oficina e se reportam a David. David repreende severamente Ernie por destruir uma máquina tão boa e diz a ele para conter seus impulsos inovadores até que se recuperem dessa perda. Sem hesitação, Anne começa a descrever seu próximo grande projeto, uma máquina alimentada e controlada pela mana de 2 pessoas. Em poucos dias, a nova máquina está completa. E Anne permite que a Cha e Ed a pilotem. Como esperado, o novo design falha, mas Anne permanece determinado a fazer melhorias. Enquanto isso, HBUI leva Ed ao rio para se banhar e se limpar, enquanto os meninos cuidam do trabalho pesado enquanto desfrutam da água fresca. Anne e os outros permanecem na oficina onde Anne desenvolve um sistema de chave, dando um dos protótipos a Edgar. Este sistema garante que apenas os detentores da chave possam operar um cavaleiro Silhueta. Edgar testa a chave e identifica suas peculiaridades. Em breve, Ernie e sua equipe retornam mais fortes do que nunca, trabalhando continuamente até o dia do spa chegar. No grande dia, Gaza e sua equipe apresentam seus cavaleiros Silhueta primeiro. Embora os cavaleiros apresentem novo software e mecânica, seu design geral permanece desatualizado. Gaza dá ao rei uma longa explicação sobre os novos cavaleiros, e o rei elogia seus esforços antes de ceder a palavra à Ordem dos Cavaleiros Silhueta. Ernie e sua equipe fazem uma entrada dramática. Seu mech de pilotagem dupla, projetado como um centurião, corre para a arena e revela seus outros cavaleiros recém-projetados. O rei e todos os presentes ficam impressionados com o design complexo e ansiosos para ver os cavaleiros em ação. Antes do início da luta, cada corredor noturno presente para a batalha simulada se apresenta ao rei Ambrosos de Fimei. O rei organiza para que 4 dos mechs de Ernie lutem contra 6 dos mechs de Gaza. Em vez de se sentir intimidado por essas probabilidades, Ernie está emocionado por finalmente ter a batalha simulada após 10 meses de preparação. Perto da arena, o príncipe Rize, filho do príncipe herdeiro Lemos, retorna ao reino após ser convocado pelo rei. Antes de encontrar seu avô, ele fica para assistir à luta que se aproxima. Momentos depois, o rei sinaliza para a batalha começar. A equipe de Anne ataca primeiro, enquanto os corredores do laboratório se preparam para o ataque. No entanto, eles ficam chocados quando Anne ativa seu modo Super Turbo. Os corredores do laboratório da equipe de Gaza não têm tempo para se defender, enquanto o robô de Ernie avança contra eles em velocidade incrível. Anne derruba um corredor e deixa os outros para sua equipe. Ed e Ash, pilotando o Centurião, dividem a equipe inimiga ao meio, executando seu plano de separar as forças inimigas para uma mira mais fácil. A estratégia parece estar funcionando de forma eficaz. Edgar e Dietrich esperam por seu sinal e, ao recebê-lo, eles se juntam à batalha para confrontar os corredores de frente. Edgar usa sua experiência e conhecimento de combate contra os corredores, empregando um mangual relâmpago para subjugar um cavaleiro enquanto ganha tempo para Ernie recuperar sua mana esgotada. Os cavaleiros Arawan da equipe de Gás se adaptam rapidamente aos seus novos oponentes e mantêm Dietrich e Edgar sob controle, sem saber que a dupla está deliberadamente ganhando tempo para Ernie regenerar mana. Apesar disso, o rei permanece impressionado com a tenacidade dos homens de Gaza. A batalha toma um rumo inesperado enquanto a equipe de Ernie luta para acompanhar os arubianos. Felizmente, Ernie termina de recarregar sua mana bem a tempo. Ele retorna ao campo de batalha mais forte do que antes e derrota os homens de Gaza, garantindo a vitória. O rei encerra a luta e declara a equipe de Ernie superior. Todos se levantam e trocam agradecimentos por terem dado o seu melhor. Enquanto isso, a Miss pergunta sobre o brilhante jovem líder da Ordem da Fênix de Prata. Gaza corre para encontrar o Ernest, de quem tanto ouviu falar, e quando finalmente conversam, os dois se conectam como velhos amigos se reencontrando. Olver e Ambrosos discutem os novos designs de Ernest, com Ambrosius atribuindo o polimento do novo design ao seu laboratório, enquanto deixa a inovação para a equipe de Anne.
Após conversar com o jovem Ernest, Gaza se revigora e redescobre sua paixão pelos Cavaleiros Silhueta. 2 meses depois, ambos os lados estão trabalhando na atualização e melhoria de suas construções recentes. Enquanto isso, Ambrosius solicita uma reunião com seu filho Lamas e seu neto, Imhise. Com ambos presentes, ele faz um anúncio de grande importância. Após governar Fel por 36 anos, Ambrosius está abdicando do trono e nomeando seu príncipe herdeiro como o novo rei da nação. Simultaneamente, Ernie e sua equipe concluem sua educação de ensino médio. Agora, com total liberdade, Ernie encontra Imhise pela primeira vez e se apresenta ao príncipe. Ambrosius se junta a eles e pede a Ernie para criar Cavaleiros Silhueta para si e para seu neto. Ernie concorda prontamente e lhes pergunta suas especificações preferidas para seus cavaleiros. Após ouvir seus requisitos, ele começa a trabalhar nos mechs. Uma estação depois, os mechs estão completos. Ernie cria 2 máquinas semelhantes, uma dourada e outra prateada. No entanto, tanto Ambrosius quanto Imhise desejam um tigre dourado. Nenhum dos dois disposto a ceder, eles decidem resolver a questão com um duelo. Eles entram em Cavaleiros Silhueta separados e batalham em uma arena privada com apenas Ernie e Adi como espectadores. Ernie testemunha as impressionantes habilidades de lança do rei. Segundo as lendas, o rei já foi temido até mesmo por bestas demoníacas por sua maestria com a lança. E Ernie e Adi ficam encantados ao ver que ele ainda possui essas habilidades. Imhise se mostra igualmente formidável, usando sua agilidade e força para desviar dos ataques de seu avô. Ele eventualmente vence o duelo e reivindica o Cavaleiro Dourado, enquanto Ambrosius aceita a derrota e pega o Cavaleiro de Prata. Enquanto isso, uma horda demoníaca avança em direção a um dos locais mais secretos do Reino de Infernal, Volheim. A notícia do ataque da horda de demônios Casca chega ao rei, alarmando-o o suficiente para pausar sua conferência anual. Ele imediatamente convoca uma reunião de emergência com seus generais para discutir estratégias para derrotar um demônio tão raro. A Horda de Demônios Casca, uma das mais temidas em toda Frelai, é um demônio tipo colônia, onde demônios formiga individuais se agrupam em torno de uma única unidade chamada Rainha, e seguem seus movimentos. Ao atacar ou procurar comida, os demônios formiga se separam de sua rainha, escondendo-a em um local seguro enquanto realizam seus ataques. O rei pergunta sobre os Cavaleiros Silhueta lá, e descobre que eles já formaram uma linha de defesa para manter os demônios formiga afastados. Após a reunião, o rei chama Ernie e sua equipe para informá-lo sobre o problema em questão. Quando os reúne em uma sala, ele lhes explica toda a situação. Ernie pergunta por que ele é tão protetor de Alfheim, e o rei lhe diz que é porque é lá que os reatores de éter são feitos. Ao ouvir isso, os olhos de Ernie se arregalam, e ele imediatamente incita sua equipe a se equipar e se preparar para cavalgar e defender o berço do éter. Naquele momento, os cavaleiros que defendiam Alfheim são derrubados um por um pelos demônios formiga. Quando toda a esperança parece perdida, a Ordem da Fênix de Prata chega para aniquilar completamente o exército de formigas. Am usa seu Cavaleiro Dourado para derrubar uma grande parte das formigas de uma só vez. O rei também se junta a ele e aconselha Ernie e seu povo a irem encontrar a rainha na floresta enquanto eles continuam lutando contra as outras formigas. Ernie agradece ao rei pela oportunidade e segue para a floresta com seu povo. Eles eliminam algumas formigas no caminho e ativam o modo turbo enquanto cavalgam para a floresta. A caminho do esconderijo da rainha, Ernie e seu povo discutem as novas adições à sua mais recente construção de cavaleiro. Antes que ele termine seu discurso, a rainha aparece. A coisa feia desequilibra Ernie e os outros por um tempo, mas Ernie se levanta e ataca as pernas da rainha. Quando ele percebe que não está causando dano, ele ataca seu ponto fraco, que é o saco de ovos sob ela. Eles conseguem destruir sua nova ninhada de bebês e irritá-la o suficiente para que ela queira matá-los. Ernie aproveita isso e corta uma de suas pernas. Quando ela está caída, ele tira um para-raios e o enfia em seu olho. Então ele envia um raio através de seus olhos e causa um curto-circuito em seu cérebro. Após vencer a batalha em Alfheim, Ernie e seu povo retornam à fortaleza. Enquanto os outros discutem entre si, o rei finalmente concede a Ernie seu desejo. Ele instrui o diretor Over a dar a Ernie um tour pessoal pela vila secreta chamada Alfheim, onde os reatores de éter são fabricados. No dia seguinte, Over leva Ambrosius e Ernie através das montanhas para ver o lugar que eles chamam de Alfheim. A caminho, Over revela suas verdadeiras origens a ele. Aparentemente, os habitantes daquele lugar são uma raça rara de indivíduos especiais, cuja expectativa de vida pode atingir até 500 anos, e que também lhes concede quantidades de mana muito maiores do que as de um humano comum. Eles parecem possuir uma juventude semi-eterna e viveram o suficiente para criar coisas especiais, como o reator de éter. Ernie fica realmente chocado ao descobrir que um lugar assim existe. Ele se recosta e aproveita a viagem, antecipando as maravilhas que verá por lá. Em pouco tempo, o trio chega à bela cidade de Ulfheim. Os três terão a oportunidade de conhecer a grande anciã de Ulfheim, Kitli, e Ambrosius se apresenta primeiro. Kitli reconhece Ambrosius e retribui as saudações. Ela então agradece a Ernie por ajudá-los a derrotar a horda de demônios e aguarda para ouvir o que ele tem a dizer. Ernie pede que ela o ensine a criar éter, no entanto, Kitli fica na defensiva, avisando a Ernie que ele nunca atingirá o nível deles em conhecimento. Ernie se recusa a deixar que isso o desanime. Kitli lhe lança um último olhar e então concede o pedido de Ambrosius. Ernie fica mais do que feliz em finalmente aprender sobre os reatores de éter. Ele inicia seu treinamento imediatamente e descobre que o cristal de troca que Alice usava para criar mana utilizava um script especial, uma encantação para Mama.
Isso interessa a Annie o suficiente para que, após uma demonstração do diretor Albur, ele comece a fazer perguntas sobre cada parte específica dos reatores de éter. Impressionado com seu interesse, o rei lhe concede acesso ao coração do Beerhoff e à tia rainha-mãe. Ernie o agradece e se dedica a estudar os reatores de éter. Enquanto isso, seu povo decide ficar para trás e esperar que ele conclua suas sessões ali. 3 meses depois, Ernie finalmente se apresenta novamente diante da grande anciã, que o agradece pela visita pacífica e promete vê-lo novamente. Ao ouvir isso, Annie expressa sua gratidão a ela e sai da cidade secreta para encontrar seus amigos. Todos retornam ao forte para continuar a produção dos cavaleiros. Durante a produção, um dia, a investigadora particular visita Ernie para informá-lo sobre a nação que busca iniciar outra guerra para derrubar o Ocidente. Annie a agradece pela informação e os incentiva a continuar procurando por mais. Ao sair do escritório de Ernest, Adi a encontra lá novamente e a confronta por tentar levar Ernest. Nora, que é a PI, deixa claro para Adi que ela o tem só para si. Poucos dias depois, o primeiro cavaleiro silhueta pessoal de Annie foi concluído. Após utilizar 2 reatores de éter do Behemoth e do coração da rainha, Annie finalmente se prepara para fazer um teste com seu Ikaruga, enquanto o reino de Femel trabalha em seus próprios cavaleiros silhueta. Zadek, que é outro reino que abomina a paz, prepara-se para a guerra com a Federação ao seu redor. Em uma cena, o primeiro filho do rei de Zadek, Keros Bilt, faz um discurso de guerra para seus homens, incitando seus espíritos o suficiente para que lutem. Ele planeja levar a luta às nações vizinhas e tomá-las à força. Um mês depois, a Federação cai, e isso mantém o Shield Trier em alerta máximo. Shield Trier, que é uma nação que cerca a Federação, é liderada pelo rei August Ivalo. Após ouvir todas as coisas horríveis que Zadok fez à Federação, o Duque sai da sala de guerra, preocupado com o que virá a seguir para seu próprio reino. Sua filha Leonora o encontra andando de um lado para o outro e pergunta qual é o problema. Ela o questiona sobre os rumores de guerra que tem ouvido recentemente, mas seu pai a informa que tem tudo sob controle. Enquanto isso, os Cavaleiros de Kushara enfrentam os Cavaleiros de Zadok e são derrotados em apenas um dia. Auguste rapidamente reforça suas defesas e insta os cavaleiros das federações vizinhas a marcharem para seu próprio reino, a fim de que possam ter guerreiros suficientes para lutar e derrotar o exército de Zadok. Mal sabiam eles que Zadok tinha um truque na manga, pois o gênio de sua equipe já havia construído um encoraçado voador. Sob o manto da noite, os encoraçados das naves Levitate voam sobre as muralhas de Cheyenne e lançam cavaleiros de Taranto diretamente no território de August. Ao aterrissar, os cavaleiros começam a causar estragos em toda a cidade de Shield Trier. Toda tentativa de subjugá-los é inútil contra o exército de Taranto. Até mesmo Lady Carol se junta ao exército de Taranto desta vez e derruba a maioria das forças de August. Vendo a ruína de seu reino, Auguste chama sua filha e a convence a escapar da cidade com outras 2 damas, para que ela possa estar segura do fogo inimigo. Depois que ela parte, ele entra em seu próprio cavaleiro silhueta e enfrenta o inimigo com seus soldados restantes. Ele ganha tempo suficiente para sua filha escapar, solicitando um duelo com Cristobal. Cristobal aceita o desafio com alegria e se prepara para lutar contra o rei. A caminho para fora do reino, Eleonora se recusa a ir mais longe. Ela quer voltar para seu pai e salvá-lo da morte certa. No entanto, seu povo a faz cair em si e a convence a sobreviver pelo futuro de Kshara. Naquele instante, o rei encontra seu fim, enquanto os cavaleiros de Cristobal o dominam. A notícia da queda de Cushbrit chega imediatamente ao rei de Zadok, e ele encarrega sua irmã Catalina de assumir o controle. Enquanto isso, Alona e sua comitiva são paradas nas fronteiras de Kshara. Os guardas ali assediam um pouco a comitiva e então capturam a princesa. No dia seguinte, Annie e seu povo cavalgam até os portões de Kushara para entregar mercadorias ao rei. Ao chegarem lá, são interrogados pelos guardas do portão, que insistem em revistar sua carga. IMR e os outros se escondem e esperam que evidências suficientes se revelem. Após confirmar que KPRA foi capturada pelo inimigo, eles atacam. Então Ryze entra em seu cavaleiro dourado e Ernie usa seu novo cavaleiro silhueta para derrubar todos os cavaleiros inimigos presentes ali. Quando termina, Annie e seu povo saem para avaliar os danos. Eles descobrem que o exército de Zadig tem usado o design de Teleceu que Carol roubou anteriormente. Isso só encoraja Ernie a se superar ainda mais. Ele instrui seu povo a reunir todos os cavaleiros destruídos para obter materiais e iniciar sua pequena cruzada para caçar e salvar aqueles capturados por Zad. Uma noite, Cristobal, o segundo filho do rei, encontra Eleonora e a instrui a ser sua esposa, para que ele possa se tornar rei. Eleonora tenta dizer não, mas não lhe é dada escolha se ela quiser salvar seu reino. Cristobal sai da sala com seus capangas, que reclamam de um insignificante grupo rebelde. Cristobal instrui seu general a lidar com a remoção de suas unidades por todo o país, querendo evitar qualquer interferência adicional em seus planos. Ao saírem do corredor, Lady Carol da Presa de Bronze se oferece para auxiliar o general com a situação dos rebeldes. Não tendo nada a perder, o general lhe dá permissão para lidar com isso como ela achar melhor. Nora, a espiã de antes, relata tudo o que ouviu a Ernie. Ao ouvir isso, Ernie e suas forças imediatamente elaboram um plano para salvar Eleonora do perverso Cristobal. Durante esse tempo, um dos encoraçados de Zad finalmente localiza Ernie e seu grupo. Eles o seguem por um tempo antes de se prepararem para um confronto direto.
A equipe de Ernie ataca primeiro, e o exército de Zodiac revida. Todos se preparam para a batalha e lutam por sua liberdade. Dait se vê enfrentando Gustav de Zodiac e deve lutar contra seu cavaleiro com múltiplas espadas. Gustav usa a velocidade de seu cavaleiro como vantagem em seus ataques. No entanto, Dait supera Gustav e força as forças restantes a recuarem. Gustav e seus soldados se prendem ao encouraçado e voam para além do alcance do grupo de Ernest. De volta ao encouraçado, Carol zomba de Gustav por ter sido derrotado por alguém como Diet. Gustav relutantemente expressa gratidão pela ajuda dela, mas jura que não precisará dela novamente. Após a batalha com o encouraçado de Zad, Ernie e companhia viajam para a cidade mercantil de Fontaine, localizada a leste do reino de Kashara. Ao chegarem, eles se disfarçam de viajantes comuns e entram secretamente na cidade. Descobrem que a cidade inteira está vazia e abandonada. Após explorar várias ruas, retornam ao seu esconderijo e se reúnem com os outros. Ernest e sua equipe inspecionam seus cavaleiros silhueta em miniatura, operados manualmente, para garantir que estejam perfeitamente preparados para a operação de resgate. Após concluírem suas verificações de manutenção, todos partem para resgatar Leonora e suas companheiras. Eles voam pelos telhados dos edifícios de Fontaine até finalmente se aproximarem o suficiente para avistar a estrutura de 4 torres da mansão do rei à distância. Nora informa Ernie e os outros sobre os níveis de segurança da torre, permitindo-lhes desenvolver um plano de infiltração furtivo. Como a localização de Leonora é desconhecida, eles se dividem em 4 equipes para vasculhar cada torre e resgatar a princesa e sua comitiva. Ernie entra na primeira torre e descobre Martina, a esposa do Duque Fernando, aguardando sua punição. Ele se identifica e explica sua missão a ela. Quando os guardas chegam para inspecionar, Ernie já escapou com Martina. Simultaneamente, Ambria resgata sua irmã Isida de outra torre. Ide não encontra ninguém na terceira torre. Na quarta torre, Arce localiza a verdadeira princesa em um quarto escuro. Antes que possam conversar, os guardas acionam um alarme. Art rapidamente se oferece para ajudar Eleonora e a insta a partir com ele. Após muita persuasão, Eleonora concorda em ser resgatada. Art a leva voando para a floresta onde os outros aguardam. Ela se reúne com seu povo e é transportada para um local seguro. Ao saber da infiltração, o general de guerra de Zadok ordena que uma frota de encouraçados persiga os outros imediatamente. O gênio e criador de encouraçados de sua nação, Lord Goes, os acompanha para observar os indivíduos ousados o suficiente para se infiltrar em sua mansão. Enquanto rastreia os intrusos, Lord Goes antecipa ansiosamente que sua nave levitante enfrente um oponente digno. No dia seguinte, o encouraçado de Goes finalmente localiza Ernie. Ao ver o encouraçado se aproximando, Ernie não consegue conter sua empolgação. Ele rapidamente pilota seu cavaleiro e voa em direção ao encouraçado para enfrentar o inimigo. Goes fica assombrado ao ver um cavaleiro silhueta voador. Ele ordena a seus homens que destruam o cavaleiro a qualquer custo. No entanto, Ernie se mostra poderoso demais para eles. Ele derrota todos os cavaleiros do encouraçado e força a nave Zotex a recuar. Goes faz um voto naquele dia de superar o design de Ernie e retomar os céus para Zad. Cristóbal, o segundo filho do rei de Zadix, fica extremamente irritado ao saber da derrota esmagadora de seu encouraçado. Cristóbal está inicialmente cético, mas Goduz confirma o relato do general de guerra e descreve as incríveis capacidades dos cavaleiros de Ernie. Isso enfurece Cristóbal a tal ponto que ele ordena ao general de guerra que prepare outro grupo de cavaleiros para perseguir e eliminar o grupo de Ernie. Várias horas depois, Ernie e seus companheiros chegam a Naisha, uma estação de retransmissão na antiga rodovia Cushion. Lá, eles se reencontram com seus engenheiros mecânicos e apresentam a princesa aos outros. Após as apresentações, Ernie inicia discussões de negócios com Martina e os anciãos da cidade. Ele propõe oferecer melhorias aos seus cavaleiros silhueta para aumentar seu poder e durabilidade em troca dos cavaleiros silhueta restantes do inimigo. Martina concorda com o acordo e dá a Ernie total liberdade com os cavaleiros inimigos. Logo depois, Cristóbal e seu general de guerra atacam Níger, mas os Nans estão preparados e os repelem com raios laser mágicos, forçando-os a retornar ao seu reino. Enquanto isso, Ernie e seu grupo continuam suas pesquisas para aprimorar seus cavaleiros para combater os encouraçados Xotic. Durante esse tempo, Eleonora, e Martina se reúnem para discutir vários assuntos antes de retornarem às suas tarefas. A princesa está profundamente entristecida pela perda de sua família e se recusa a reivindicar o trono de Capea. Embry recebe a tarefa de levantar o ânimo dela. Ele retorna a Enya, seu parceiro, e ao povo deles para buscar sugestões para animar a princesa. Após cuidadosa consideração, eles elaboram um plano. Art, seu primeiro cavaleiro, se aproxima para confortá-la. Eleonora lhe diz que não consegue encontrar felicidade enquanto os soldados se sacrificam pela nação. Art então tenta uma abordagem diferente, pegando sua mão e guiando-a pela oficina. Após passar o dia inteiro fora, Eleonora pergunta a Art sobre sua gentileza para com ela. Art simplesmente responde que ela é especial para ele, nada mais e nada menos. Naquela noite, Catalina atribui a Carol e seus capangas uma nova missão: rastrear os cavaleiros silhueta e resgatar a princesa de Cuspa, viva ou morta. Carol inicialmente recusa o trabalho devido à sua dificuldade, mas Catalina lhe apresenta uma oferta irresistível, levando à sua aceitação imediata. Naquela mesma noite, ela despacha um assassino para eliminar a princesa enquanto ela dorme. Infelizmente para ele, Art o pega em flagrante e o subjuga. Enquanto isso, outros mercenários se infiltram na oficina para tomar o controle dos cavaleiros silhueta. Anne e seu povo esperam estrategicamente que os mercenários caiam em suas armadilhas.
Assim que estão suficientemente dentro, eles atacam e recuperam o controle de seus cavaleiros silhueta. Após saber do fracasso de seu povo, Carol decide confrontar seus inimigos diretamente. Ela encontra Edgar e seu Conde Cumber a rastreando e escolhe lutar contra ele, esperando um resultado semelhante ao de seu encontro anterior. Infelizmente para ela, Edgar está determinado a não deixá-la vencer desta vez. Carol ataca Edgar imprudentemente em sua empolgação, e Edgar usa isso a seu favor. No dia seguinte, Leonora expressa gratidão a Erne e seu povo por salvá-la mais uma vez. Desta vez, ela ergue o olhar com determinação e decide aceitar o trono do reino de seu pai. Do outro lado do mundo, Cristóbal recebe informações cruciais de sua irmã Catalina, motivando-o a perseguir Erne e seu grupo de engenheiros engenhosos. Ele reúne seus cavaleiros e avança em direção à cidade de Níger. No caminho, eles encontram várias pequenas cidades no reino Kushan e as destroem completamente antes de continuar sua jornada para a cidade da princesa. A frota de Cristóbal consiste em 7 encouraçados, com sua embarcação protegida no meio. Eles se aproximam de Níger sob o manto da escuridão, encontrando a cidade suspeitosamente silenciosa. Quando se aproximam o suficiente, Erne sinaliza para seu povo atacar. Imediatamente, Art, Ed, Hammerdude e vários outros lançam e disparam lanças para o céu, visando os encouraçados que se aproximam. Essas lanças destroem com sucesso as naves 5 e 7. A equipe de Anne recarrega suas lanças e continua seu ataque. Dildy permanece perplexo, nunca tendo antecipado tais táticas de Anne. Após sofrerem danos pesados, as naves são forçadas a implantar o taranto. À medida que os cavaleiros silhueta chegam ao solo, Edgar e os outros emergem do esconderijo para enfrentá-los. Erne fica energizado e pronto para se juntar à batalha, pilotando seu Icaruga demoníaco e voando em direção aos encouraçados. Observa seu arqui-inimigo e o amaldiçoa. Em um mero instante, Erne destrói mais 2 naves. Os generais de Cristóbal aconselham a retirada, mas seu orgulho o impede de aceitar essa sugestão. Em vez disso, ele comanda suas forças terrestres para avançar em direção à cidade para eliminar a princesa, e libera seu cavaleiro dourado, eliminando vários soldados de Cristóbal. Logo depois, Art, Ed e Erne se juntam à batalha terrestre. Eventualmente, Cristóbal é forçado a recuar, fazendo-o vergonhosamente. Em vez de persegui-lo, Gus instrui seus homens a parar e observar a situação. Naquele momento, as forças de Erne lançam lanças contra a nave de Cristóbal, reduzindo com sucesso sua velocidade. Erne então persegue e se prende à nave. Após garantir sua posição, ele se prepara para destruí-la. Nesse instante, Cristóbal embarca em seu cavaleiro silhueta e sobe em sua nave para confrontar o corredor noturno Erne. Erne engaja Cristóbal em batalha, utilizando todas as capacidades de seu MCH. Durante uma pausa na luta, Cristóbal tenta persuadir Erne a se juntar ao seu lado. No entanto, Erne explica sua profunda lealdade ao reino de Frel, fazendo Cristóbal perceber que não pode ser comprado. Isso o enfurece tanto que ele amaldiçoa Erne. Erne mantém a compostura e oferece a Cristóbal uma chance de se render como um covarde, sugerindo que ele desista de seu KN e o entregue a Erne para poupar sua vida. Essa proposta enfurece Cristóbal a tal ponto que ele escolhe a autodestruição. Ele atira através do casco de seu encouraçado e afunda com ele. O general de guerra e os convidados observam em choque enquanto seu príncipe Cristóbal se sacrifica para preservar seu orgulho. Eles recuam para lutar outro dia. No dia seguinte, os heróis retornam a Níger para saudar a rainha Eleonora. Eleonora fica constrangida ao ver as feridas de Arge e tenta cuidar delas. Após saber da situação, Catalina jura fazer com que os responsáveis pela morte de seu irmão paguem. Catalina lhe concede acesso a todos os recursos necessários para criar a arma definitiva. A morte do príncipe força o exército Chotk a retornar ao seu reino. Enquanto isso, Eleonora e seus cavaleiros recebem admiração e louvor do povo de Fontaine enquanto recuperam suas terras do inimigo. Um dia, Art formalmente promete sua lealdade a Eleonora, permitindo que ela se dirija ao povo de Naisha e Fontaine. Em seu discurso, ela dedica a si mesma e seus serviços de Caen para reconstruir a nação mais forte do que antes. Depois, Erne e os outros retomam seu trabalho. Erne descobre um estranho material esverdeado que ele nomeia Eterita. Este material foi uma invenção de gás, usado para criar seu próprio éter e convertê-lo em mana, eliminando a necessidade de encouraçados e cavaleiros extraírem éter do ar. Erne fica maravilhado com essa invenção e finalmente compreende como as naves Levitate foram criadas. Ele reconhece o gênio do inventor e expressa o desejo de conhecê-lo um dia. Após coletar os destroços inimigos, Erne visita o palácio respondendo a uma convocação oficial de Alunur e Martina. Ao chegar, Martina expressa gratidão a Erne por seus serviços, mas solicita os restos dos cavaleiros silhueta inimigos para construir seu exército. Erne concorda com essa condição, desde que eles ajudem sua equipe a reconstruir seus próprios cavaleiros silhueta. Martina aceita esses termos e eles fecham um acordo. Enquanto isso, David e Hammerdude expressam pequenas queixas sobre serem deixados de lado, enquanto outros desfrutam de um jantar requintado com a rainha. Nos meses seguintes, os Kushans produzem mais cavaleiros silhueta e empurram com sucesso o exército de Zadok de volta às suas fronteiras. Um dia, após derrotar o último do exército de Zadok, Erne e seu povo estão relaxando nas planícies de Níger quando avistam um estranho encouraçado se aproximando. É o general de guerra retornando para vingar a morte do príncipe Cristóbal. À medida que sua nave se aproxima, o encouraçado de gás, o Viore, dispara um enorme raio laser contra eles. Erne e seu povo evitam os ataques
e Ernie acolhe o verdadeiro desafio, preparando-se para enfrentar Godus e seus homens diretamente. Após analisar cuidadosamente o encouraçado inimigo, Ernie descobre que ele foi projetado como um Drake para um melhor controle de manobrabilidade. Sem desanimar, ele instrui seu povo a controlar a multidão e evitar o pânico enquanto ele enfrenta o Viori. O general de guerra mantém sua ofensiva, aproximando-se de Ernie em velocidades crescentes. Ernie desvia de todos os ataques do Viori enquanto estuda a nave. Enquanto isso, Gustave batalha contra Dit no chão com seu cavaleiro cheio de espadas. Diet resiste aos ataques de Gustave enquanto prepara um contra-ataque. Art e Ed lançam lanças no ar para distrair o Viori, criando com sucesso uma abertura para Ernie. Ele explora essa oportunidade e danifica o lado bombordo da nave. O ataque contínuo de Ernie força o Viori a mergulhar, perdendo altitude. Ainda assim, o general persiste em enfrentar Ernie. Diet luta contra os ataques rápidos de Gustave, aguardando uma abertura. Ao encontrá-lo, ele usa o clarão de relâmpago para atingir Gustave. Depois esgota a mana restante de seu cavaleiro para criar um ataque poderoso o suficiente para destruir completamente o cavaleiro de Gustave. A batalha aérea prossegue enquanto Ernie supera os ataques do Vior, enfraquecendo suas defesas e mostrando-se rápido demais para o Vior contra-atacar. O general de guerra decide usar seu trunfo, liberando uma poeira amarela contendo fragmentos de metal, salitre e pó de enxofre, uma mistura letal projetada para desativar qualquer propulsão de motor a jato. Inconsciente do perigo, Ernie voa para os vapores. A mistura funciona. Naruga perde propulsão. Ernie cai, mas rapidamente se reorienta. Acreditando que Ernie está vulnerável, o general dispara seu último raio laser de mana. Ernie antecipa o ataque e devolve força de mana equivalente. No entanto, o Vir já havia esgotado sua mana, forçando o general de guerra a recuar, terminando a batalha em um empate. Ernie e sua equipe sofrem uma derrota significativa. Naquele dia, percebendo que seus inimigos podem ser igualmente fortes ou mais fortes, Ernie jura proteger o propulsor a jato de tais vulnerabilidades no futuro. Ele retorna ao seu trabalho, colaborando com sua equipe. De volta para casa, o general de guerra visita Gajaz em sua oficina e o encontra instalando um novo componente no Vior. Gorrus chama essa invenção de grau de sangue, um reator de éter aprimorado, poderoso o suficiente para derrotar qualquer demônio ou propulsor a jato. O general de guerra, revelado ser Dudo, agradece a Godus por criar uma arma tão eficaz para usar contra Ernie. Enquanto isso, Catalina leva Gustav a uma câmara secreta contendo o cavaleiro silhueta da família real, Alcalic. Gustavo admira o magnífico cavaleiro, ficando animado quando Catalina lhe concede a posse. Neste momento, Ernie reúne seu povo para discutir estratégias de batalha. Ele os informa sobre a instalação de um filtro no propulsor a jato para combater a fumaça da morte, instruindo-os a seguir sua liderança ao confrontar o inimigo. Embora a equipe inicialmente tema um ataque direto, Alona se apresenta, oferecendo a si mesma e seu exército para ajudar a derrotar o inimigo. Todos apreciam o apoio oportuno da rainha. Na próxima cena, Eleonora se dirige ao seu povo, exortando-os a abordar a próxima batalha com a máxima seriedade. Ela acende o espírito de luta deles antes de concluir seu discurso. Depois, Alona se encontra com Ernest e pede desculpas por colocar fardos pesados sobre ele. Ernie alivia o clima com provocações, levando a risadas compartilhadas antes da batalha iminente. Nos dias seguintes, o exército de Cuspa e os cavaleiros Silhueta enfrentam Zadok em combate, com espadas colidindo e cavaleiros caindo. Durante uma noite de batalha, o comandante Sitz do exército de Aliona lidera uma operação secreta com os Falcões Azuis para infiltrar Delvankou e destruí-lo por dentro. O plano mostra sucesso inicial, mas rapidamente se deteriora quando o Drake se aproxima de Delvankou. Ernie e suas forças chegam em sua própria nave de guerra, Levitate, para confrontar o Drake. Ernie pilota seu Icaruga, preparando-se para sua segunda rodada contra Gas. Após trocar algumas palavras, Ernest e Ghost iniciam sua grande batalha. Enquanto isso, David ordena que suas forças abalroem o Viori com sua aeronave antiaérea. O Viori rapidamente os avista e abre fogo. David manobra sua nave perto o suficiente antes de fazer uma curva acentuada à direita. O Viori segue a nave até as nuvens, atingindo uma altitude adequada para combate total. As forças de Ernie iniciam seu ataque lançando lanças de dardo no Viori, permitindo que ele as derrube. Isso faz com que glóbulos de óleo espirrem pelo corpo do Viori. A equipe de Ernie então incendeia os glóbulos com bolas de fogo, envolvendo rapidamente todo o Viori em chamas. Enquanto Ernest se aproxima para seu golpe preventivo final, Godus incita Dudo a ativar o reator do grau de sangue. Enquanto considera essa opção, o general de guerra descobre que sua cidade foi infiltrada por dentro. Ele comanda a liberação do reator de sangue, que cria uma aura vermelha ao redor do Viori, aumentando significativamente seu tamanho. Embora Ernie e sua equipe fiquem assustados com essa invenção, Ernie teimosamente continua seu ataque. No entanto, seus ataques se mostram ineficazes contra o Viori, cuja produção de energia aumentou 10 vezes. No chão, Edgar confronta o espadachim Gustav. O Falcão Azul consegue baixar a ponte levadiça, permitindo que reforços enfrentem os Cavaleiros Negros de Zadex. Enquanto isso, Ernie opta por uma estratégia arriscada. Ele energiza seu Icaruga, arma sua lança de 2 pontas, carrega a Kumana para gerar relâmpagos e avança contra a aura do Vior, tentando perfurá-la e atacar a nave real a queima-roupa. Seu plano ousado é bem sucedido ao penetrar a poderosa aura e atingir a nave real. A batalha entre Gustav e Edgar se intensifica a cada minuto. Edgar luta contra os ataques rápidos de Gustav, mas eventualmente consegue segurar as espadas de Gustav, prendendo-o para um ataque iminente.
Antes que Gustav possa escapar, Ent chega e o afasta de seu cavaleiro silhueta. Com apenas alguns metros entre ele e a verdadeira nave Vior, Ernie lança tudo o que tem contra ela. Ele acerta com sucesso múltiplos golpes de feixe no Vior, destruindo a aura do grau de sangue. Após seu ataque, a nave mal tem energia suficiente para uma última corrida. Embora Dudo admita a derrota, ele decide colidir a nave com a fortaleza para matar a Lunora na explosão. Ernie rapidamente descobre esse plano e o persegue pelas nuvens para detê-lo. Ele o alcança e maximiza seus propulsores a jato para neutralizar a velocidade da nave e desacelerá-la. Apesar desses esforços, Dudo continua disparando feixes roxos na base da rainha. Art, agindo instintivamente, embarca em seu cavaleiro centurião e avança em direção ao cockpit, afastando Dudo dos controles. Isso permite que Ernie redirecione a nave para colidir em um local seguro. Ernie pede para Art abandonar o centurião e pular em seus braços para a segurança, o que Art faz com sucesso. Naquela noite, o conflito prolongado entre Zadek e Kushara chega ao fim. Na primavera do ano ocidental de 1823, as forças de Zadek se rendem ao ocidente, e Alienora é oficialmente coroada como rainha de KPRA. Dias após a batalha, Ernie e sua equipe se preparam para partir de Kashira para Fro. Antes de partir, Alona visita Art para se despedir de alguém especial. Ela o agradece por salvá-la, então fica em silêncio, esperando um abraço ou um beijo. No entanto, Art permanece distante e se afasta. Leonora lhe dá um longo abraço antes de finalmente soltá-lo. Horas depois, Ernie e sua equipe de engenheiros e corredores noturnos voltam para casa com sua própria nave Levitate. Enquanto isso, Goz os alcança a caminho de Fenville, estudando seus novos modelos de nave silhueta e prometendo retornar com designs superiores. Na cena seguinte, Ambrosius agradece novamente a Ernie e sua equipe por restaurar a paz ao Oent. Quando questionado sobre uma recompensa, Ernie solicita um pequeno laboratório para o trabalho de sua equipe. Após receber o laboratório, Ernie motiva sua equipe a continuar lutando e criando mais cavaleiros para realizar todos os seus sonhos. Nos meses seguintes, Ernie começa a produzir em massa naves levitantes e estabelece voos comerciais entre os países.